Bem, a mensagem de hoje é esta, aprender para evoluir. Às vezes nós temos por certo que vamos aprendendo, estamos sempre a aprender, não é? Mas não temos bem a noção, nem pensamos nisso. Portanto, que ir aprendendo é o que nos vai ajudando a evoluir. E eu peguei nesta frase de Jesus tão profunda que a gente pega nela e ainda não consegue com certeza analisar-lhe a profundidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque com certeza quanto mais nós conhecermos da verdade, mais livres nós seremos, mais conscientes nós seremos. E quanto mais conscientes, naturalmente, mais livres. Uma pessoa que desconhece, de facto, não é livre. Depende de todos os outros que conhecem. É ou não é assim? Então, dizia Paulo Freire que todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa e por isso aprendemos sempre. E nós sabemos isso, estamos sempre a aprender. Tudo aquilo que nos rodeia nos estimula à observação, é ou não é? Nós estamos sempre atentos ao que vemos, ao que ouvimos, ao que se passa. E todos os que connosco convivem partilham saberes, tal como nós partilhamos com aqueles que nos rodeiam. E, no fundo, tudo e todos nos proporcionam experiências de aprendizagem e nos transmitem novos conhecimentos, não é assim? Nós nem damos conta, porque isso faz tão parte do nosso viver que não nos apercebemos que estamos sempre a fotografar, a gravar, a apreender tudo o que se está a passar. E isso é algo que fica gravado em nós. Então nós vemos, ouvimos, sentimos, porque aquilo que vemos e ouvimos provoca-nos emoções e sensações, pensamos e depois pomos-nos em ação, fazemos. No fundo, nós vamos compreendendo e aprendendo através da convivência e da experiência e também do estudo. Não é assim? Então, as aprendizagens que nós vamos fazendo, elas vão provocando o aumento de conhecimentos. E o aumento de conhecimentos vai promover a melhoria do nosso entendimento. Todos nós temos esta ideia de quando éramos crianças, como dizia São Paulo. Quando era criança pensava como criança, mas à medida que depois crescemos, nós vamos ter uma ideia mais alargada, temos um melhor entendimento das coisas, não é assim? E como desenvolvemos o entendimento, vamos também desenvolver a consciência do ser que somos. E assim alargar a abrangência dos nossos horizontes. Eu tenho esta consciência de que, ao entrar na casa espírita, tudo aquilo que eu fui aprendendo me desenvolveu e aumentou a consciência do ser que eu sou. Não sei se assim aconteceu convosco, mas aconteceu comigo. E alargou muito a abrangência dos horizontes que eu tinha. Acho que das coisas mais belas que eu pude compreender foi precisamente que sou um espírito imortal. E por isso é alargar os horizontes até onde? Temos ideia da imortalidade? Do que é? Não temos. Não temos ideia disso. Então o que é aprender? Aprender é instruir-se, é ficar a saber, é adquirir o conhecimento. No fundo, aprender nestes 4 pilares. Aprender a conhecer, portanto, trazer para nós o conhecimento. Com ele, aprender a fazer. Nós até falamos de teoria e de prática, não é assim? Aprender com isso a viver. Porque à medida que vamos desenvolvendo o saber e o saber fazer, nós vamos aprendendo a viver uns com os outros. E estas 3 componentes vão nos ajudando a aprender a ser. Porque em cada dia nós podemos
e vamos, por certo, aprendendo a ser melhor ou não. Então, nós aprendemos sobre o mundo exterior a nós, que nos rodeia, e aprendemos também sobre o nosso mundo interior, quem somos. É curioso que nós temos muito mais tendência para aprender tudo, para aprender e para ver e olhar e querer saber tudo o que está à nossa volta, ao nosso redor. Temos sempre olhos para isso. E demoramos muito tempo, eu falo por mim naturalmente, também, demoramos muito tempo a parar para vir compreender e conhecer o mundo interior, o que somos. Há pouco falava-se a essência que somos. Nós demoramos muito tempo até compreendermos quem somos, que somos um espírito imortal, criado um dia por Deus, simples e ignorante. Então, no fundo, compreendemos agora que aprendemos para evoluir intelectualmente, portanto, nós vamos sempre sabendo mais e temos esta informação aqui dada, esta elucidação dada pelos espíritos superiores. Esquecemos aquilo que aprendemos? Não. Aquilo que aprendemos é nosso património. Aquilo que aprendemos em verdade. Porque muitas vezes, e todos nós temos essa experiência, muitas vezes nós aprendemos na escola, não é? Mas aprendemos, estudamos muito para um teste, fazemos muitos estudos e decoramos as coisas. E muitas vezes, depois passado o teste e passado algum tempo, o que é que nós notamos? Esquecemos tudo. Então, em verdade, ficamos com o lamiré das coisas, mas ainda não está integrado. É diferente, quando sabemos, não esquecemos. Então, vamos evoluindo intelectualmente e vamos evoluindo moralmente. Vamos sendo melhores. Vamos sabendo mais e sendo melhores. Nesse sentido, aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo que conhecer, segundo esta orientação evangélica, não traduz só uma mera informação, portanto fico a saber mais coisas, mas assimilar o conhecimento, que era aquilo que estava a dizer, é este conhecimento integrar-se em mim, no meu viver. Como dizia de uma forma tão interessante Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Portanto, algo que fica em nós e faz parte do nosso ser. Assimilar conhecimentos que vão favorecer o combate às nossas imperfeições. Porque, mesmo o conhecimento por ele só, ele vai nos ajudando a diminuir muito a nossa ignorância e a evitar coisas que fazíamos de forma imperfeita. Por exemplo, estou na década dos 70 e lembro-me quando era criança que na minha aldeia toda a gente atirava o lixo para a rua. Era normal, não é assim? Ora, o que o tempo e a evolução nos disse? Que isso era algo de prejudicial para a saúde. Então, conhecer isso combateu essa imperfeição tão grande nossa. Porque há alguma coisa na rua que nós desconhecemos ainda. A rua não é fora, pois não. Porque não há nada fora do nosso planeta. É tudo cá dentro. A rua, nós dizemos, deita fora, põe fora, atira fora, e ainda hoje isso se faz. A rua é o espaço público. A rua é a sala de todos, não é? Lá em casa é só nosso. Então não há nada fora, é tudo dentro. Então, só perceber um pouco, ou relembrar também, Deus criou-nos a todos, simples e ignorantes, sem conhecimento algum. É o que isto quer dizer, sem conhecimento algum. E depois vai-nos dando a oportunidade de reencarnar, de cada um de nós reencarnar
com o objetivo de nos esclarecer. Esclarecer é, lá está, trazer à luz e fazer-nos chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. E nós adquirimos estes conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina nos impõe. De cada vez que nós estamos aqui, nós vamos encontrando várias coisas, várias pessoas, várias situações, e todas essas coisas são as que vão promover a nossa evolução, o nosso aprendizado, não é? Só que quando as coisas, as pessoas ou as situações são difíceis, nós costumamos abraçá-las com vontade. Muitas vezes quereríamos fugir delas, é ou não é? Difícil a situação, se é tão difícil, precisamente porque é aquilo que eu preciso para aprender e evoluir. Portanto, quando nós começamos a compreender isto, nós vamos ser mais calmos, mais ponderados, é ou não é? E aceitando aquilo que nos vai acontecendo e que nos vai aparecendo com outro entendimento. Então, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Fomos nós. Nós começamos num pequeno átomo e vamos progredindo até sermos arcanjos, até sermos espíritos puros. E tudo se vai encadeando. Claro que isso demora quanto tempo? Não sabemos. Só agora estamos a começar a abrir o nosso entendimento, a alargar os nossos horizontes. E os espíritos dizem que o nosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. E é verdade, nós ainda não conseguimos. Então são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. E eu pergunto, alguém pode aprender por nós? Nós somos um ser único. Então, toda a gente me pode ajudar, mas só eu posso aprender para mim e por mim, mas com os contributos de toda a gente. Então, somos nós próprios. Então, na reencarnação, todos os espíritos, ou pela reencarnação, todos os espíritos estão destinados à perfeição. E Deus dá-nos os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Porque é aqui que, com as experiências todas que encontramos, que nós vamos aprendendo. Todos nós hoje, eu vejo-vos aqui, só o Paulo ali é mais novo, nós temos sensivelmente, estamos sensivelmente entre os 50 e os 60, não é? Compreendemos que à nossa volta está tudo. É ou não é? Nós fomos chegando aonde quisemos chegar. Ou não? Nós vamos escolhendo, vamos tomando decisões, vamos para aqui, para ali, consoante quisermos. Deus colocou aquilo que precisamos. Claro que aquilo que um precisa não é o que o outro precisa, mas nós percebemos isso. Então, Deus vai nos conceder novas existências e existências sucessivas, porque aquilo que não aprendemos numa, continuamos a aprender na outra. Hoje, nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda predomina em nós a matéria sobre o espírito, porque nós ainda somos muito densos, somos ou não? Eu costumo e penso que não há nenhum de nós que não gostasse de voar, mas nós somos pesados ainda. Mas um dia, temos ou não temos a noção que voaremos? Voaremos, seremos leves, seremos sutis, mas agora predomina a matéria em nós. Ainda temos muita propensão ao mal, e essa propensão ao mal deriva-se da nossa ignorância. Porque nós temos propensão para o mal e erramos, erramos por causa da nossa ignorância. E esta ignorância também nos embaraça, porque não vemos o orgulho e o egoísmo e todas as más paixões que são consequências
destes dois pés, porque ainda nos deslocamos, o orgulho e o egoísmo. E os espíritos puros, que nós seremos um dia, não há dúvida, todos seremos, não sofrem nenhuma influência da matéria já. Têm uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos outros espíritos. É isso que nós estamos aqui a fazer, a aprender para evoluir, para ir do espírito imperfeito até a este espírito puro. Não queremos todos chegar lá, claro. Vamos demorar o tempo que demorarmos, mas todos lá chegaremos. É uma classe única quando lá chegarmos. Já passamos por todos os graus da escala e libertámos-nos de todas as impurezas da matéria, tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, nem estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. A vida é para eles eterna e a desfrutam no seio de Deus. O seio de Deus é o seio da harmonia, o seio do amor, o seio da felicidade sem mácula. Não é da ociosidade, é da felicidade. Porque o espírito, quanto mais evolui, mais percebe que o trabalho é uma lei. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade nossa. Nós, muitas vezes, queixamos-nos do nosso trabalho, mas quando ele nos falta, nós também adoecemos, não é assim? O trabalho é uma lei natural, é uma consequência da nossa natureza corporal. Precisamos do trabalho. É também, diz o Livro dos Espíritos, uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Então, em cada momento que nós vimos cá, nós desempenhamos trabalhos diferentes, não é? E às vezes até podemos desempenhar o mesmo trabalho em várias reencarnações. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, um violinista exímio, um cirurgião de ponta, acham que se faz numa só existência? Não deve fazer, porque nós sabemos que tudo é lento a aprender. Então, com certeza, um cirurgião altamente já sofisticado e reputado, ele com certeza demorou muito tempo, muitas existências. Lembramos aqui o nosso irmão David, que tem ideia, porque lhe foi dito numa situação, com certeza em que foi necessário, que ele já foi médico noutras existências. E hoje vem de novo médico, como médico, para recuperar, para continuar a sua evolução, tal como os instrumentistas e por aí vai, não é? Saber bem de uma coisa exige muito trabalho, é ou não é? E nós sabemos isso. Então, assim nós vamos progredindo, porque o progresso, ele é uma lei. Sem trabalho não há progresso. Há duas espécies de progresso que se apoiam mutuamente e que, entretanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Nós sabemos, entre os povos civilizados, nós não estamos ainda civilizados. Basta ver aquilo que acontece no nosso mundo. Mas estamos em via da civilização. Em comparação com outros povos mais atrasados, naturalmente que somos mais civilizados. Mas quando ainda nos matamos uns aos outros, quando ainda não nos respeitamos, quando não valorizamos tanta coisa que está ao nosso alcance de maravilhoso, podemos dizer-nos civilizados? Podemos perceber que a civilização é relativa, não é? Mas ainda nos falta muito. O progresso intelectual, no entanto, recebeu neste século todos os incentivos possíveis e atingiu um grau desconhecido até aos nossos dias. É verdade. Falta algo ao progresso moral para que esteja no mesmo nível. Falta-nos ainda progredir muito ao nível moral. Embora nós percebamos
comparando os costumes sociais de hoje com os dos séculos atrás, que seria preciso ser cego para negar que houve progresso. Portanto, há sempre progresso. Nós temos sempre progredido, mas ainda estamos em progresso. Não está feito. O progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? Pergunta-se aos espíritos. É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Muitas vezes progredimos muito intelectualmente e depois lá vem um dia que caímos em nós, ganhamos consciência e vamos então iniciar o nosso progresso moral. E como é que o progresso intelectual pode conduzir ao moral? Dando a compreensão do bem e do mal, porque o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, nós estamos em contínua aprendizagem, em contínua evolução. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro para atingir o alto da escala. Porque nós progredimos numa marcha ascendente insensível. Nós nem notamos. Mas o que é certo é que, se quisermos, estamos sempre a progredir. O progresso não se cumpre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período das suas muitas existências, pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Quantos de nós conhecemos pessoas com tantos conhecimentos, tão desenvolvidas intelectualmente e moralmente, ainda com tanto por fazer? Nós mesmos, para mim, reconheço a minha necessidade nos dois campos, mas nós conhecemos, podemos perceber. E também há almas tão amorosas, mas ainda a precisar de adquirir conhecimento. O Espírito Meimei, no capítulo 30 do livro Instruções Psicofónicas, recebido por Chico Xavier, recomenda-nos: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração, porque estamos aqui a falar de duas coisas muito importantes: a intelectualidade, que se manifesta através do nosso cérebro, quando estamos encarnados, e a moralidade, o sentimento, que se manifesta também, ou que nós temos tendência, e está certo, no nosso coração. Então, ela diz: sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Então ela diz desta maneira tão bela aquilo que os espíritos disseram lá atrás de uma maneira mais, de uma outra forma. E Joana de Ângeles, no capítulo 45 do livro Lampadário Espírita, da psicografia de Divaldo, orienta: é verdade que o homem não atinge as altas esferas sem as luminiscências do conhecimento. E eu chamo a atenção para isto: sem as luminiscências do conhecimento. É a luz. A luz é o conhecimento. Nós ainda pensamos que a luz que nós precisamos é de velas, mas não é, meus irmãos. É a luz do conhecimento. Da mesma forma, ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos, através da conjugação do verbo amar em todas as suas expressões. Amar a Deus, amar a nós, amar os outros, amar os animais, amar a natureza, amar tudo, toda a criação divina. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz na questão 204: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição divina. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Portanto, só quando nos formos harmonizando com estas duas asas, como ele chama,
é que podemos voar direitinhos. Imaginem, ele fala de asas, não é? Se nós voarmos só com a do conhecimento, voamos bem? E se for só com a do sentimento? Também não. Para voar bem, temos que voar com as duas asas. Então, sendo justo, porém, considerar, isto é muito importante, a superioridade do primeiro sobre o segundo. O adiantamento moral. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Nós podemos saber muito, mas se não tivermos o saber ancorado no sentimento, na virtude, na moralidade, ele pode nos conduzir a muitas quedas. E quantos vemos, irmãos nossos, tão conhecedores, caindo em tantas quedas desastrosas? Quantos de nós já não caímos? Também. Falta-nos desenvolver o avanço moral, sabendo que ele nunca será excessivo e com ele nunca utilizaremos de forma incorreta o nosso conhecimento. Então, que Jesus nos possa iluminar a todos e que nós possamos ir compreendendo que aqui estamos, de facto, nesta existência, mais uma vez, para continuar o nosso processo evolutivo, aprendendo para evoluir. Que não estamos sós. Muitos meios temos no plano material e no plano espiritual. Muitos amores estão ao nosso lado e muitos criadores também. Mas aqui estamos por vontade amorosa do nosso Pai, que sabe bem todos os passos que nós damos, sabe bem tudo o que precisamos para irmos aprendendo e evoluindo. Então, agradecendo pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, refletindo sobre quem somos e ao que estamos, ao que vimos, nós agradecemos. Agradecemos também pela atenção.